Bom sábado, irmãos. E Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Para quem não me conhece, meu nome é Elivando Santos Bernardino. 21 de fevereiro agora eu entrei para a terceira idade. Então, quando passares por vocês, principalmente os novos, diga mais ou menos assim: bênção, tio. Bem, hoje é um dia festivo. Hoje é o aniversário da criação. Para você que nos assiste aí pelos canais da TV Adventista, né? Como diz, nessa rede aí de YouTube, Facebook, Instagram, que nos acompanha pela internet, nosso bom dia, Deus abençoe você, sua família e os seus familiares. Nesta manhã eu trouxe um texto confuso para o nosso estudo. Eu tenho o hábito de cantar para as crianças. Eu não sei se aqui ainda é permitido, é possível? Eu queria ver a mãozinha das crianças. Tem crianças entre nós? Cadê as criancinhas? Uma mão lá atrás. Muito bom. E vai chegar mais. Nós escolhemos um texto que está em Mateus 5, versículo 48. Mas antes de abrirmos o maior dos livros, eu queria que vocês me ajudassem a cantar com as crianças. E para tanto, não iremos fazer o aquecimento vocal em razão de que o tempo é muito curto. Então, repitam comigo: chu. Ficou meio fraco, não? Chu. O assubarashi. O atashi. No chu. Arigato. Muito bom. Como vocês já aprenderam o corinho, agora nós vamos cantar. Talvez você não saiba, mas o corinho Deus é tão bom em japonês. Para que você memorize e leve para os seus parentes, vizinhos e crianças lá de perto, repita mais uma vez: shu, o assubarashi, o atashi, no shu, arigato. Esse arigato eu estou colocando por conta própria, não tem isso no corinho não, viu, irmãos? Arigato é obrigado em japonês. O irmão Eliezer já pegou aí? Então, talvez você não saiba, mas eu já fui maestro e regente do coral daqui da Central há uns anos passados. E aí me mandaram para Belo Horizonte, eu fiz um cursinho bem rápido lá e voltei a reger aqui o coral por um bom tempo. Mas se me perguntar sobre bemóis, sustenidos e outras notas por aí, eu sou meio cru. Mas eu regi o coral. Foi na graça de Deus. Vamos então cantar Deus é tão bom em japonês? Subarashi, watashi no shu. Novamente. Shua subarashi, aleluia. Shua subarashi, aleluia. Shua subarashi, watashi no shu. Em português. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Novamente em japonês. Shua subarashi, aleluia. Shua subarashi, aleluia. Shua subarashi, watashi no shu. Amém? Abra sua Bíblia agora em Mateus 5, versículo 48. Eu li e reli esse texto e fiquei sem entender. Mas hoje pela manhã, Deus nos deu uma nova luz para a compreensão. Mateus 5, versículo 48. Eu leio e vocês repetem. Vamos juntos? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Onde estava Jesus quando foi narrada essa fala?
Então, todos nós que já acompanhamos Mateus 5 por completo, sabemos que ele estava em que monte? No Monte das Oliveiras. E o contexto histórico é o seguinte, Jesus dizia isso porque os romanos atormentavam, oprimia e escravizavam os hebreus, judeus e o povo de Deus. E o que o povo judeu, os judeus nutriam para os romanos era muito ódio, muita raiva, muito ressentimento. E se você ler os versos anteriores, Jesus está falando de quê? De perdão, de amor. E aí no verso 48 está escrito o quê? Portanto, o que nós temos que fazer aí? Sede vós o quê? Perfeitos, como perfeito é quem? É o vosso Pai Celestial ou vosso Pai Celeste. Dentro da lógica, há como nos tornarmos perfeitos como perfeito é o nosso Pai? Tem como. Tem como um jogadorzinho aí, amador de interior, jogar um futebol tão perfeito como o futebol de Lionel Messi? Mesmo que ele se esforçasse, treinasse de manhã, meio-dia, à tarde, à noite ou de madrugada. Mas eu creio que ele não chegaria àquela o quê? Àquela perfeição. Sabe por quê? Porque cada um tem a sua singularidade. Mas tornar-nos perfeitos como perfeito é o nosso Pai, Jesus está dizendo para nos tornar em que sentido? No sentido de fazer o quê? Amar os nossos inimigos, amar os que nos perseguem, amar os que nos perturbam, amar os que têm inveja da gente. E aí vem essa explicativa. Sede vós o quê? Perfeitos. Mas não só nesse sentido, mas também a gente pode ser perfeito em outros aspectos. Quando Abraão completou 99 anos, em Gênesis 17, versículo 1, Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser o quê? Ser o quê? Perfeito. Aos 99 anos, Deus estava dizendo para Abraão, olha, você vai andar na minha presença e em seguida vai se tornar o quê? Perfeito. As crianças que aqui estão podem se tornar crianças perfeitas? Pode sim. Porque quando a mãe diz quá, 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 quem é que corre para atender o quá, quá, quá da mãe? A canção infantil diz que os patinhos vão o quê? Correndo. Quando a mãe diz au, 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 quem é que corre para atender o chamado da mãe? Os cãozinhos vão correndo. E quando a mãe diz miau, 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 quem é que corre? Os gatinhos vão correndo. E quando a mãe diz venha cá, o que as crianças fazem? Estou ocupado, depois eu vou, agora não. É assim que as crianças que trilham no caminho da perfeição devem responder? E a canção diz que quando a mãe diz venha cá, quem que corre? As crianças vão o quê? Vão correndo. Já estou indo, mamãe, estou chegando aí. Mas esse desafio, né, esse apelo de Cristo para que nós trilhemos no caminho da perfeição, é algo para todos os dias. Não ontem, nem quando, nem amanhã. Ellen White, na meditação matinal de 89, ela diz que um breve dia nos é dado como se fosse o quê? O último sobre o quê? Sobre a terra. Então, você vai buscar a perfeição ontem? Amanhã? Não. Esse caminho da perfeição tem que ser quando? Hoje, agora, a cada instante. No regime alimentar, podemos orar a Deus para trilhar no caminho da perfeição? Sim ou não? Sim. O pessoal das academias, os atores, atrizes, os hollywoodianos aí, esse pessoal daí de fora, tudo está trilhando no caminho de quê? De uma perfeição alimentar. Então, seja refrigerante, não. Açucarados também não. Frituras também não. E o cristão adventista? Tem até um desafio, né? Se não tiver aquele produto que aqui não posso falar, a mesa não fica bonita. É aquela africaninha da sainha vermelha, né? Aqui não posso dizer o nome para não fazer comercial. Então, tem aniversários de alguns cristãos que a mesa deveria ter suco de cupuaçu, laranja, limão, maracujá, suco de morango e variados sucos. Mas, em contrapartida, tem aquilo que não faz bem o quê? Para a saúde. E é um pensamento universitário que diz que nós só temos aquilo que praticamos. Se você quer ter saúde amanhã, você tem que comer saúde que dia?
hoje e agora. Então, nessa trilha da perfeição alimentar, nós podemos seguir quando? Todo dia, toda hora e todo instante. Eu fiquei 8 anos sem ir ao médico, e a última vez que eu fui, minha glicose estava em 104, eu tomei um choque, tomei um susto, 104, e aí fui dar o testemunho ali no Getúlio Vargas, e uma irmãzinha falou, bobeira, né? Você é bobo, a minha é 280, já imaginou? Eu assustado com a glicose 104, a irmãzinha falou, não, mas você é bobo, a minha é 280, e no maior orgulho. Mas sabe, irmãos, Deus ele nos convida para trilhar nesse caminho bom, embora seja um alvo, mas nós temos que estar de olho nesse alvo, né? Focado nessa meta. O nosso Pai é perfeito, e o homem de Nazaré, que é o nosso modelo, também perfeito. Podemos também trilhar no caminho da perfeição? Lógico que sim. Mas existem alguns empecilhos, né, que atrapalham a gente crescer nessa esfera. E em Lucas 9, versículo 62, diz que aquele que tendo posto a mão aonde? Aquele que tendo posto a mão no arado, fica olhando para o quê? Para trás, não é digno do reino dos céus. Em Lucas 17, 32 diz, lembrai-vos da mulher de quem? Lembrai-vos da mulher de Jó. Não, irmãos, não é da mulher de Jó, não. Lembrai-vos da mulher de quem? De Ló. Tem uns irmãos cochilando aí, ele fica, será que é Jó? Será que é? Não. Tem Ló na Bíblia? Também tem Jó. Mas lembrai-vos da mulher de quem? De Ló. Ela se deu bem olhando para trás? Também não. Outra questão, Hebreus 10, 39 diz que nós, porém, não somos daqueles que fazem o quê? Daqueles que retrocedem. Então, ou seja, você abraçou o homem de Nazaré, abraçou uma nova jornada, abraçou uma nova fé, mas de quando em quando está ali ouvindo Bartol Galeno, Amado Batista, Silvano Salles, outros são doidos variados com Roberto Carlos, e aí, como é que você está trilhando no caminho da perfeição e da imperfeição? Meu irmão é pastor lá em Manaus, lá no Amazonas, e ele conta que ele bateu a porta de uma irmã para uma visita, chamou uma vez, duas, e o som muito alto. E o som alto demais. E aí, quando deu intervalo de uma música para outra, ele deu um grito, um brado, né? Tipo aquele brado de Golias. E a irmã estava no dia de lavar roupas, e a irmã veio molhada, né, atendê-lo, né? Baixou o som e veio. E ele, o que é isso, irmã? Tem a hora que eu estou te chamando, e a senhora com o som ligado nessa altura. Oh, pastor, eu estava ocupado lavando roupa. E aí meu irmão conta que ela estava ouvindo, é o amor, né? É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, e faz eu esquecer de tudo e tal, e ela cantando junto com os cantores. E aí eu pergunto, e os vizinhos que é da Assembleia, da Maranata, ou da Quadrangular, estão ouvindo os sertanejos universitários? Não, irmão. Eles estão ouvindo, talvez, Cassiane, ou outros cantores evangélicos, e realmente eles trilham nesse caminho, né, de uma perfeição, ao modo deles, aos olhos deles, também esperando Cristo voltar, mas há muitas coisas que nós, cristãos remanescentes, fazemos, que os nossos irmãos evangélicos lá fora não fazem. Uma delas, irmãos, é ser doido com novela. Quem é doido com novela está trilhando o caminho da perfeição? Não. A irmã White fala que novela é palha e feno, não nos alimenta e nos fazem mal. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, 13 e 14, ele diz que ele ainda não tinha alcançado a perfeição. Se você abrir sua Bíblia, vamos abrir aí, Filipenses 3, 13 e 14. Aliás, 12, 13 e 14 diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado em Cristo, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me de quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e depois, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o quê? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Então Paulo, ele como nós, era um combatente.
Todos os dias o apóstolo Paulo combatia o bom combate da fé. E Paulo diz que em muitas e muitas lutas ele não tinha o quê? Alcançado a perfeição. Mas uma coisa ele fazia. Qual era a coisa que ele fazia? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E o que é que Paulo tinha que esquecer? Hein, irmãos? Tinha muita coisa boa ou ruim para esquecer? Interessante que as coisas ruins, as nossas memórias não conseguem o quê? Apagar. E se você tentar esquecer, pior ainda. Se eu dissesse para você aqui agora, está proibido de pensar em um urso branco com um bebezinho no colo. Então, eu vou contar de 1 a 3 e todos os presentes estão proibidos de pensar e lembrar em um urso grande, branco, com um bebezinho no colo. E eu vou contar de 1 a 3 e vocês vão apagar da memória. E nunca mais vocês vão lembrar. 1, 2, 3. Apagado da memória. Está apagado? Eu queria que alguém que recebeu essa mensagem positiva daqui para lá, apagou da memória essa mensagem que eu acabei de falar, não posso falar mais para vocês não relembrar. Esqueceram do que eu falei? Enquanto vida tiver, vocês podem até esquecer de mim, mas não vão esquecer de um urso grande, branco e com um bebezinho no colo. Mas um bebezinho urso, tá bem? As memórias, irmãos, elas fazem parte da nossa vida e da nossa história. E talvez você não lembre, mas Paulo passou por 195 açoites. Paulo tomou couro de vara. Paulo foi apedrejado e dado como morto. E Paulo sofreu 3 naufrágios. O apóstolo Paulo passou fome, sede, frio, passou por muitas e muitas dificuldades. Mas Paulo estava interessado no passado dele? Não. Tudo de ruim, tudo de negativo que outrora, em data pretérita, tinha acontecido com o apóstolo Paulo, ele propôs fazer o quê? Esquecendo-me de quê? Das coisas que para trás ficam. E depois o que ele fazia? E avançando para as que diante de mim estão. Além de avançar, o que ele fazia? Ele ficava sentado? Andava, sentava, andava? Não. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, o que ele fazia? Prossigo para o alvo. E qual era o alvo dele? Saquear o inferno para povoar o quê? Para povoar o céu. É uma boa meta, irmão Anderson? Saquear o inferno para povoar o quê? O céu. E Paulo prosseguia, avançava, prosseguia e avançava. E aí eu pergunto para você, você tem alguns traumas do passado? Há poucos dias eu estive conversando com uma jovem, né, ela falando de traumas, de estresse, de depressão, e eu falei, se eu contasse a minha história para você, você diria, você tem as suas razões para entrar na linha da depressão. A minha infância foi na igreja, congreguei aqui por muitos anos, e uma infância numa casa que tem 8 crianças, uma mãe com a Bíblia e o pai com a garrafa de cachaça, tem ou não tem diferença num barraco desse? Então, minha mãe tinha a Bíblia, meu pai tinha uma garrafa de cachaça, e 8 crianças, um salário mínimo. Graças a Deus que eu ganhei mais de 2 salários. Mas eu fico pensando, né? Uma casa com 8 crianças, um apaixonado pela cachaça, uma apaixonada pela Bíblia, e 8 crianças, café, almoço e janta. E ainda tinha que pagar o aluguel lá em Belo Horizonte. E há poucos dias eu estava pensando lá em casa, como que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E realmente, na minha infância, o trem não era fácil. Eu lembro que nós catávamos folhas de ora pronobis, né? Eu aprendi agora o nome certo, né? Mas na minha infância era oropinob, né? Nós colhíamos folha de oropinob, furando os dedos, né, no espinho, para que minha mãe fizesse um angu de fubá e colocasse esse ora pronobis, né? É oropinob, ora pronobis, agora o nome mais chique. E eu fico olhando, né? Muitos e muitos problemas. Já dormi em calçada lá em Belo Horizonte, já catei papel, já entreguei o estado de Minas, já catei lata, e uma vida de muita luta, mas
até aqui podemos afirmar que quem nos ajudou? Quem nos ajudou? Brigava na rua, apanhava, né? Talvez você nunca tomou um tapão na cara, um soco no nariz. Eu já passei por essa, né? Tomou um soco no nariz de arder tudo assim, os olhos encher de lágrimas, né? E eu vou cercado por malandros, né? Você ficar na roda, né? Para tomar tapa, apanhar. Mas eu faço igual Paulo, né? Esquecendo de quê? Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para o quê? Para as que diante de mim estão, eu faço o quê? Eu prossigo. Prossigo para o alvo. E qual é o alvo? Mais semelhança com quem? Com Cristo Jesus. Eu esqueci de mencionar aqui também que eu e o irmão Juraci estivemos nas canas aqui, trabalhando nas canas, né? Hoje está mais chique, hoje tem ônibus e tem garrafa térmica com água, né? Antigamente não, era o pau de arara. O irmão Juraci, que hoje é chefe do juizado especial, estávamos, eu, ele e meu irmão, o Negão também deve ter passado por lá, trabalhávamos nas canas, e a luta era ferrenha, a batalha grandiosa, mas nós hoje fazemos como Paulo, né? Esquecendo, mesmo quando a gente lembra, mas não com tristeza, é só para contar a história, mas esquecendo-me de quê? Das coisas que para trás ficam, e avançando o quê? Para as que diante de mim estão, faço o quê? Prossigo. E nas batalhas da vida, irmão, você tem duas opções. Ou você senta e chora, ou levanta, bate a poeira e enfrenta. Porque a ala da esquerda deve ter seus problemas. A ala da direita aqui também, eu tenho os meus problemas. Mas nós vamos enfrentar, sentado ou em pé? Hein, irmãos? Um bom guerreiro enfrenta a batalha sentado ou em pé? É em pé, irmãos. Combatendo, se não estiver em pé, pelo menos de joelhos. Mas você não pode parar de combater o bom combate. E Paulo, irmãos, realmente tinha razões para esquecer de quê? Do passado. Às vezes o passado ele nos aprisiona, e ele nos tortura, e ele nos machuca. Em 2021 eu perdi um filho, não é nada fácil. Jó perdeu 10. E a irmã White, não me lembro o livro, mas ela diz que Deus envia lá do trono celestial uma força sobrenatural, para que quem perde um filho, para quem perdeu um filho, faça o quê? Seja revestido de uma força que psiquiatras não entendem, e psicólogos também não, para você superar os dias de tormento e de tortura. Em janeiro do ano passado eu perdi a minha mãe, e na reta final minha mãe dizia, olha, estou morrendo e vou morrer, estou indo embora. E ela ergueu as mãos para o céu e falava, oh, Deus, pode me levar. E o tempo todo pedindo perdão para Deus. E naquela data eu dizia para minha mãe, né, eu disse para ela lá no Hospital Gessi Gomes, a senhora devia parar com essa preocupação. Mas Deus tem que perdoar os meus pecados. Então, ou seja, 86 anos na cama, na reta final, clamando pelo perdão. Mas é assim, irmãos, quanto mais próximos de Cristo, mais sensação teremos de que nós somos o quê? Grandes pecadores. E eu lembro que eu disse para ela, olha, não preocupa não, porque o homem de Nazaré já pagou o quê? O homem de Nazaré já pagou toda a sua dívida e toda o quê? A minha e a dívida de vocês. Então não há com que ficar aí ansioso, preocupado, né? Será que Deus me perdoou? Será que Deus vai me perdoar? A graça é tão infinita e tão grandiosa que às vezes a gente não entende o que é a graça de quem? O que é a graça de Deus. E nesta manhã eu quero convidá-lo a trilhar nesse caminho, né? Tão humanamente falando difícil, que é o caminho de quê? Caminho da perfeição. Podemos ser perfeitos no amor? Podemos. Eu tenho uma colega de trabalho que ela diz que antes de dormir todos os dias, ela pede perdão para o esposo e o esposo pede perdão para ela. Em seguida eles ajoelham, oram e vão dormir. Irmão Ideon, será que os casais adventistas que aqui estão antes de dormir, trilham nesse caminho aí? De pedir perdão para a esposa, eu disse o que não devia dizer, eu queria que você me perdoasse, abraça, beija, pede perdão. E a mulher, por sua vez, pode também dizer para o esposo. Hoje eu estava arrumando casa, lavando isso, lavando roupa e tal, eu estava com a macaca na cacunda, eu estava nervosa, disse o que não devia dizer para você, e em nome de Jesus, eu queria que você me perdoasse. E eu te amo muito. Será que as maravilhosas dessa igreja têm feito isso? Hein, irmã Celeste? Ali antes de dormir, né? Falou, oh, meu amor, hoje eu estava com a macaca na cacunda, eu estava nervosa, mulher é assim mesmo. Eu queria que você me perdoasse.
E aí eu pergunto para cada casal aqui, podemos trilhar nesse caminho da perfeição? De todo dia amar e todo dia perdoar? Lá em Isaías, irmãos, diz que o nosso Deus é rico em quê? Os irmãos falam com medo, né? Parece que nem conhece a Bíblia. Lá está escrito que o nosso Deus é rico em quê? O nosso Deus é rico em perdoar. E eu criei um hábito bom agora. Antes de dormir ali, eu digo para minha esposa, eu te amo. E ela também diz na cara mais lavada, né? Eu também te amo. Porque mulher é assim, né? É só o homem fazer uma coisa, elas querem repetir. E esses dias eu falei só assim, te amo. E ela falou, mas faltou o eu. Eu falei, meu pai do céu, eu não preciso desse. Eu já falei te amo, né? Você tem que falar o eu. Então tá bom. I love you, né? Ou jetei-me, né? Ou yad biai my blue, anil river cha, I love you. É em 3 ou 4 línguas, né? É cultura adventista. Talvez você não saiba, mas tem uma música adventista que tem isso aí, né, irmã Eliezer? Anil river cha, I love you. Então, irmãos, podemos, como casais na igreja, trilhar também no caminho de quê? Da perfeição. Está vindo para a igreja, não vai na frente, a mulher vem atrás, não, venha de mãos dadas. Venha abraçado. Irmão Márcio Bonfim, dá para fazer isso? A partir de amanhã? Ou a partir de hoje, né? Terminou o culto, pega na mão da esposa e vai embora com ela de mãos dadas. Ou então abraça a esposa. Podemos trilhar nesse caminho da perfeição, na linha de quê? Na linha do amor. Para quem tem crianças aqui, os pais agora, um recado para os pais, dá para trilhar no lar, nessa trilha da perfeição? Pode. Diz os grandes pensadores que quando um pai pega a mãe daquelas crianças no colo e beija essa mãe, quantos pontos na educação? Irmão Nelson França, me ajuda aí. O pai pega a mãe no colo e beija essa mãe dos menininhos. E os menininhos também querem subir nesse colo. Quantos pontos na educação, irmãos? Passa de 1000 pontos. Porque se esse guerreiro é capaz de amar a mãe deles, é capaz de fazer o que também? De amá-los. E nós, como cristãos, podemos trilhar nesse caminho. Eu pedi o nosso irmão ali para olhar o tempo, porque diz que uma das maiores dificuldades de um pregador é aprender o quê? Falar. A outra grande dificuldade é parar de quê? É parar de falar. Eu não sei se já passou de 15 minutos, cadê o nosso colega ali? Então, irmãos, voltando aqui. Então, em casa, podemos trilhar no caminho da perfeição e no trabalho. Podemos também trilhar no caminho da perfeição? Podemos. Lá no trabalho, um amigo adoeceu, um colega está doente e não veio trabalhar. Você pode pegar a sua Bíblia ao final do dia, ou amanhã bem cedo, e passar na casa dele e fazer uma oração? Sim ou não? Sim, pode, não faz mal. Você visitar o seu amigo que está doente. Ah, mas eu não tenho tempo. Parece que Geraldo Vandré, né, um grande cantor do passado, dizia que quem sabe faz o quê? Quem sabe faz a hora. E se nós bem soubermos, a gente vai trilhar nesse caminho, né? Lá no seu trabalho, você pode falar do amor de Deus? Pode. Alguém adoeceu, você pode visitar esse que está doente? Pode. Alguém perdeu alguém, você pode ir lá, como colega de trabalho, dar um abraço afetuoso, ler a palavra, né? E levar uma palavra de conforto e consolo para aquela família? Sim. Em outros aspectos, irmãos, também podemos trilhar no caminho da perfeição. A internet é um bem ou mal para a humanidade? É os dois. A internet é igual ao álcool, né? O álcool faz bem para a humanidade? Faz. Asepsia, higienização. O álcool serve para um tanto de coisa. Mas o álcool também, misturado com a cerveja, com o uísque, com outros elementos aí, não faz muito bem para a saúde. A internet também. Eu tenho o hábito de mandar meditação para 30, 40 amigos e grupos. E eu seleciono, e agora eu aprendi a mandar de 5 em 5, que eu mandava de 1 em 1. Era um sofrimento. E aí eu descobri que dá para mandar de 5 em 5. E Deus é grandioso, né? Porque depois dos 60, ou pode, aqui, obrigado, você pode mandar de uma vez só. Né? Eu quero aprender dessa forma. É transmissão. Depois eu sento com vocês ali. Sabe, irmãos, nessa trilha da internet nós podemos fazer o quê? Nós podemos trilhar no caminho da perfeição. E você pode
fazer algo a mais do que os outros fazem. E eu vejo que eu fiz uma viagem ao Rio de Janeiro, agora no início do ano, e eu peguei um ônibus em Teoflotone que fazia Ceará a São Paulo. E ali dentro foi uma oportunidade de evangelização. Porque um rapaz abriu um papo jurídico, depois entrou num papo evangélico, e aí eu entrei com perguntas bíblicas, e depois do almoço eu vim com a sacola com um tanto de docinhos e tal, e aí eu falava, eu tenho uma sobremesa para quem responder a pergunta bíblica. E o ônibus pegou fogo. Eu perguntando e eles endoidando para responder. E foi bom. E desse contato missionário, irmãos, nasceu um contato mais íntimo. E tem um amigo, né, que todos os dias eu mando a meditação para ele. E ele manda assim, muito obrigado, irmão, Deus abençoe a sua família. E todos os dias nós temos que entender que um breve dia nos é dado. O ontem foi embora e o amanhã talvez o quê? Não virá. E você pode pedir a Deus, né, para mudar, ser uma nova versão amanhã. Eu fico olhando, né, em 2021 e 2022 eu não trouxe uma alma para Cristo. Eu não trouxe. Estou confessando uma falha, né? Mas graças a Deus eu preguei no presídio, nos hospitais, nos cemitérios. Porque se você me ver em algum cemitério desse aí, eu vou estar com a minha Bíblia. Em havendo oportunidade, a gente dá uma palavra, né? Preguei em alguns lares, mas não consegui nenhuma alma para Cristo. Fiquei feliz porque na semana passada, 2 almas lá no Getúlio Vargas foi ao batismo e eu participei. Mas 2021 e 2022 não consegui trazer ninguém para Cristo. Eu não sei há quanto tempo você não traz alguém para Cristo. Eu não sei, mas você sabe. E o pastor Bolhão diz que tudo que entra por aqui tem que sair por onde? Tem que sair por aqui. Não entra aqui e sai aqui de maneira alguma. E se você não conseguiu trazer alguém para Jesus, dá uma olhadinha na sua vida espiritual. Você pode pregar para os seus vizinhos, você pode pregar para a sua família, você pode dizer para as pessoas que aqui é um lugar de bênção, sim ou não? Sim. E eu tenho alguns amigos pentecostais. Eu tenho alguns amigos lá no presídio. E de quando em quando eu encontro com um que aceitou o Evangelho. E esses dias eu encontrei com um que ele é pedreiro. E eu disse para ele, e aí varão, está na estrada? Está na estrada boa? E olha só a resposta. Estou agarrado, varão, no manto do homem de Nazaré. E eu nunca mais eu solto esse manto. Amém? Estou agarrado no manto do homem de Nazaré e nunca mais eu largo esse manto. Um outro, encontrei ele lá, já na entrada do DR, e falei para ele, como é que está você, varão, e a sua vida? Agora eu saí das trevas para essa maravilhosa luz. E aí arrancou o boné da cabeça e falou, se passar por um acaso no meu coração, o desejo de abandonar esse caminho, eu quero que o Senhor me mate. Olha só que coisa forte, né? Ele arrancou o boné para dizer isso. Se passar pelo meu coração, sair desse bom caminho, que o Senhor me leve e me mate. Mas não deixe eu abandonar o quê? Esse bom caminho. E se você não trouxe ninguém para Jesus em 2020, 21, 22, Deus pode te dar a oportunidade neste ano. Você tem alguém em mente, eu vou trazer essa pessoa para os pés de Cristo. Não é para a igreja, não. Leve ele para Jesus e ele vem para a igreja. Não é isso? Mas esse deve ser o seu alvo, né? Tem alguém na família que você quer alcançar para Jesus? Eu creio que sim. Tem algum vizinho que você quer alcançar para Jesus? Eu creio que sim. Mas existem 2 estradas que atrapalham essa linha da perfeição. Uma é um elemento chamado iniquidade. E o salmista Davi, ele diz que eu nasci, em que circunstância? Eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu a minha mãe. Então, ou seja, trilhar no caminho da iniquidade, não dá para trilhar no caminho da iniquidade e trilhar também no caminho da perfeição. Ou um ou outro. E eu tenho percebido e ouvido, né, que ultimamente os cristãos têm comido muita besteira e visto muita o quê? Muita besteira. E se nós, como cristãos, estamos trilhando no caminho da perfeição, nós temos que orar a Deus para não ler, ver ou ouvir tudo aquilo que sugira o quê? Pensamentos impuros.
Mente, caráter, personalidade, é o irmão White quem diz, né? Como cristãos devemos fazer o quê? Evitar ler, ver e ouvir tudo aquilo que faz o quê? Que sugira pensamentos impuros. Se não me falha a memória, Salmo 101:3 diz: não porei coisa impura diante de quê? Dos meus olhos. E é muita, irmão, muita, mas muita besteira que nossas crianças, nossos jovens e até nós mesmos estamos vendo na internet. E aí como é que nós vamos tornar-nos perfeitos? Se estamos trilhando no caminho da iniquidade. Lá em Ezequiel 28:15 diz que perfeito eras nos teus caminhos até que se achou o quê? Iniquidade em ti. Quem era perfeito no começo? Lúcifer. E diz que ele era perfeito até que se achou o que no coração dele? Iniquidade. E o que é iniquidade? Rebelião. E a nossa natureza humana, irmãos, é cheia de quê? De rebelião. E é por isso que essa aborrecente que está aí do seu lado, ele não quer obedecer, essa criança não quer obedecer, sabe por quê? Porque existe um resquício de quê? De iniquidade no coração dela. E você precisa ajudá-lo. E nós precisamos mutuamente ajudar uns o quê? Aos outros. Então, se há alguém entre nós aqui que gosta e é doido com novela, é doido com pornografia, é doido com tal de nudes, e tem até o nu artístico. Olha só que o capeta inventa, irmãos. Nu artístico. Não, eu estou vendo aqui um nu artístico. Está vendo mulher pelada, tá nu artístico. Está vendo o homem nu, é o nu artístico. E o pecado ganha uma conotação assim, parece que um floreado bonito, né? Nu artístico. E sabe, irmãos, no caminho da iniquidade, não dá para nos tornarmos o quê? Perfeitos. Esses dias eu, já concluindo, eu trombei com um amigo que me deu assim, um certo ar de alegria. Irmão do céu, estou vendo uma série aí que o trem é trem de louco. Fui dormir 2 da madruga e o trem é bom demais. Como é que um trem que te aprisiona e te conduz até 2 da madruga, atrapalhando seu sono, sua saúde, é um trem bom? Por que é que ele não me procurou para dizer assim, irmão Elivan, eu estou vendo um trem de doido, Daniel 8,14, até o quê? As 2.300 tardes e amanhã, e o quê? E o santuário será o quê? Purificado. Eu estava olhando que saiu 2 decretos, só foi 3 para a reconstrução dos muros de Jerusalém, mas só um que vale, é o de 457. Mas aí eu fico olhando, né? Não é só esse, não. Há inúmeros jovens, garotas aí que estão dormindo 12, 1, 2, 3 da madruga, loucos e apaixonados por séries. Depois anota aí, pastor André Flores, o domínio da mente. Você precisa assistir. Você precisa da libertação. Há muitos aprisionados. E que a gente possa, nesta manhã, orar a Deus, para que a gente não venha ficar trilhando no caminho da iniquidade. Porque trilhando no caminho da iniquidade, vamos ser perfeitos? Não. Esses dias eu encontrei com um irmãozinho, né? Ora pela minha esposa. Ela é doida com novela e ela assiste 4 por dia. Não é para rir, não, irmãos, é para chorar. O irmãozinho me pedindo oração, ora pela minha esposa. Tem uma tal de vale a pena ver de novo, ela começa ali. E aí vai, e aí eu chego para jantar, ela está agarrada na novela, a bolota dos olhos falta saltar da órbita. Eu fico pensando, como é que uma pessoa que é doida com 4 novelas por dia vai trilhar no caminho da perfeição? Não tem. Eu concluo aqui dizendo à nossa igreja que Deus, Ele nos ama demais. E existe um outro elemento que Ele abomina, Ele detesta, Ele quer ver o nosso mal. E aí nós estamos entre a cruz e a espada, né? Um ser pensante, o arquiteto do universo que é apaixonado por você e por mim, e em contrapartida tem um anjo que é real. O diabo, o pai das trevas, Lúcifer, a antiga serpente, é também real. E aos jovens que é doido com filme de terror, são filmes orquestrados no laboratório do diabo. E aí tem jovens que é doido com filme de terror. E aí eu fico olhando, né? Quando é que nós vamos deixar isso e trilhar nessa linha assim, ó, antes o seu prazer está onde? Não fala com medo, irmãos. Eu preguei em um pentecostal esses dias lá e o trem lá é mais forte.
Antes o seu prazer está onde? E na sua lei, medita de dia e de noite. Que Deus me abençoe e te abençoe. Que nós venhamos entender, né, que esse caminho da perfeição não é impossível. E Jesus é quem diz, né? Sede vós o quê? Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está onde? Como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Seja perfeito em casa, seja perfeito em seu trabalho, seja perfeito lá onde você estuda, seja perfeito ali na linha da vizinhança, e que você seja o sal para esta terra e a luz para este mundo. E que você seja também o bom perfume de quem? O bom perfume de Cristo. Que Deus realmente nos abençoe e nos dê um bom sábado. Amém.